Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E aqui você já sabe que quem participa do canal, que nos manda a sugestão das empresas são justamente os nossos inscritos que me mandaram aqui a sugestão da Teca Tecelagem Kinrich S.A., empresa que infelizmente está aí num processo de recuperação judicial, num processo de recuperação total, e aí vem aí na sua dificuldade, tentando se manter viva e tentando voltar a reviver os seus bons tempos, e essa empresa inclusive foi indicada pelo Felizângelo Santos. Ô Felizângelo, que prazer ter você conosco, uma honra ter a sua participação aqui, obrigado pela sugestão, obrigado pela participação, espero corresponder às suas expectativas, mas caso vocês também queiram outras empresas, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, faça a sua inscrição, dá o like aí também, né, que nos ajuda bastante, venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. E a empresa sugerida lá pelo Felizângelo Santos, que é justamente a Teca S.A., tem uma história fantástica, tem uma história maravilhosa de superação, muita superação ao longo de toda a sua existência, e hoje está vivendo mais uma fase de superação, tentando, né, superar todas as suas dificuldades. Isso por quê? Vamos começar lá, então, desde 1926, quando o Paul Fritz Kinrich, ele monta uma tecelagem lá em Santa Catarina. E é naturalmente ali uma empresa de pequeno porte, ali mais para produção de vestuário ali no interior de Santa Catarina. E a empresa daí aos pouquinhos ela começa a se desenvolver, tanto que no ano de 1935 ele transforma a empresa numa SA com alguns acionistas, uma SA de capital fechado, com alguns participantes dentro dessa empresa, e a empresa ela começa a impulsionar, principalmente, que daí na sequência a gente já teve ali o problema da Segunda Guerra Mundial, então o que também afetou bastante a produção industrial de diversas empresas no Brasil, e da Teca não foi diferente, tanto é que a Teca no ano de 1941 já altera a sua razão social e passa a utilizar o nome de Tecelagem Kinrich, e aí nessa Tecelagem Kinrich ficou marcado o T e o K, né, que é as iniciais, e aí começou a TK, e daí daqui a pouco virou Teca, né? Mas no ano de 1947 ele já instala a sua primeira fiação, né? E aí a partir desse momento começa a verticalizar todo o seu processo de produção. No ano de 1968 já estava exportando seus produtos para diversos lugares do mundo. E aí a empresa ela vem numa crescente. Daí na sequência ela se torna líder de mercado no chamado setor de hospitalidade, fornecendo tecidos, os produtos de cama, mesa e banho para hotéis, para motéis. Então, para todo esse setor, ela passou a ser líder no fornecimento de material para esse setor, toalhas de banho, todos aqueles produtos. E, naturalmente, que a Teca se transformou numa marca extremamente reconhecida aqui no mercado brasileiro pela sua qualidade, né, pela força, né, da sua marca em todo o mercado brasileiro. E assim foi até os anos de 1990, aí entra nos anos de 2000, quando nós tivemos a abertura de mercado em 1990, com a vinda dos produtos importados, a Teca começou a enfrentar a concorrência dos produtos importados. E aí ela começou a já dar alguns sinais, né, de que a coisa não estava bem e não estava conseguindo forças para reagir contra os produtos importados. E a partir dali começou toda uma luta para poder se manter competitiva dentro do mercado. Quando eu falo de história de superação, é que ao longo da existência da Teca, até pela localização dela, ela sofreu já desde o início com problemas de enchentes que vinham para dentro da sua empresa, danificando máquina, danificando equipamentos, todos os insumos, estoque, tudo mais. Tanto é que teve que construir um murão, olha, inclusive tem na imagem aí, um muro para conter, né, os processos de enchente. E aí, consequentemente, então, são problemas de superação que a Teca veio enfrentando em toda a sua existência. E aí, com a vinda dos produtos importados, aí mais uma dificuldade. Já não convive mais com o problema de enchente, passa hoje a conviver com a competição com os produtos importados. E aí não teve outra alternativa em 2012 a não ser entrar com o processo de recuperação judicial. E desde então a empresa já trocou de comando diversas vezes
e ela vem lutando aí dentro desse processo de recuperação judicial. Chegou, inclusive, a ter época em que praticamente terceirizou a sua fábrica para produção para marcas de terceiros, né? E aí, então, tá aí a Teca lutando aí para poder sobreviver. Tanto é que nós vamos ver, trouxe para vocês aí o balanço de 2018, 2019, 2020, 2021 e também agora de março de 2022, uma série histórica maior para você poder acompanhar como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Mas, para que possamos entender o que é a Teca através de seus números, vamos aos números. Então vamos analisar aqui as demonstrações contábeis da Teca Tecelagem Quinich S.A., empresa que está em recuperação judicial, como a gente falou, todas as dificuldades que a empresa vem passando, né? E vamos ver então através dos números como que vem sendo o desempenho da empresa. E olha que peguei aqui uma base histórica maior aqui desde 2018, 2019, 2020, 2021 e agora o primeiro trimestre de 2022 para ver como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Começando aqui pelo ano de 2018, o que era a Teca no ano de 2018? Uma empresa de 965 milhões de reais. Então, tudo aquilo que tem dentro da empresa tem um valor contábil de 965 milhões de reais, todos os seus bens e direitos. E desse valor aqui, uma grande parte está no realizável a longo prazo, que são justamente créditos, principalmente tributários, para receber em função de prejuízos vindos já de exercícios anteriores. E ela tem dentro do seu patrimônio 214 milhões em máquinas, equipamentos, instalações, ferramentas, acessórios, enfim, todos os bens necessários à atividade da empresa. E o capital de giro da empresa em 2018 era de apenas 60 milhões de reais, o que equivalia a 6,3% de todo o ativo da empresa. Desse valor de capital de giro, a empresa fechou 2018 com apenas 146 mil reais em caixa, olha só, apenas 146 mil reais de dinheiro em caixa, banco e aplicação. Contas a receber 36 milhões e os estoques da Teca totalizavam 20 milhões de reais em 2018. Indo para 2019, a empresa sofre aqui uma pequena alteração, indo para 979 milhões de reais. E desse valor aqui, o capital de giro praticamente se mantém estável aqui na faixa de 60 milhões, né? Agora com 62 milhões de reais. Aumenta aqui um pouquinho o volume de dinheiro em caixa, 575 mil reais, que por uma empresa desse porte é pouco, né? Tanto é que se você comparar com todas as demais empresas que a gente vem analisando aqui, então você vê que é um volume baixo de dinheiro em caixa, 39 milhões em contas a receber, 19 milhões de estoques. Indo para 2020, a empresa passa aqui agora da faixa de 1 bilhão, já é 1 bilhão e 2 milhões de reais o patrimônio total da empresa, o ativo total da empresa. E o capital de giro continua ali trafegando na faixa de 60 milhões, agora com 68 milhões. Diminui novamente o volume de dinheiro em caixa, apenas 184 mil, 39 milhões permanece estável contas a receber e o estoque aumenta um pouquinho, vai para 24 milhões de reais. Indo para 2021, a empresa agora vai para 1 bilhão e 61 milhões de reais. E o capital de giro daí já dá uma escapadinha, ele já vai para a faixa dos 90 milhões. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 610 mil, apesar de ser pouco ainda, 42 milhões em contas a receber, 43 milhões de estoques. Então o estoque da empresa vem aumentando aqui ao longo desse período. Não muita coisa, mas enfim, já é alguma coisa. E no primeiro trimestre, agora em março de 2022, a empresa fecha com 1 bilhão e 78 milhões em ativo total. E desse valor, 98 milhões é o capital de giro, é o ativo circulante, que representa apenas 9,1% de tudo que a empresa tem. O volume de dinheiro em caixa cai novamente para 224 mil, 51 milhões é o valor do contas a receber e 41 milhões o estoque. Então dá para se observar aqui que até a empresa vem crescendo aqui aos pouquinhos, né? E o capital de giro agora de 2021 e 2022 é que sobe aqui um pouco mais, né? Agora vamos ver a origem desses recursos aqui, como que vem sendo feito o financiamento da empresa através de capitais próprios e de terceiros. Em 2018, a empresa tinha uma dívida total de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Olha só, ela tem um ativo, tudo aquilo que ela tem, vale 965 milhões. E ela deve 2 bi e 400, portanto, ela deve 248% daquilo que ela tem, né? Então, a dívida é bem maior do que o ativo da empresa.
E se você olhar aqui a dívida, principalmente, ela está no curto prazo, 2 bilhões e 71 no curto prazo, e apenas 329 milhões no longo prazo. Só para termos aqui um comparativo do que isso aqui representa, olha só, a empresa tem 60 milhões de ativo circulante. Caixa, dinheiro, o que ela tem para receber e o que ela tem de estoque. Vamos dizer que o estoque você vende, vira conta a receber, essa conta a receber, você recebe e vira dinheiro. Então, se juntar tudo que ela tem, dá 60 milhões para pagar 2 bilhões e 71. Então, por aí dá para ver a dificuldade financeira da empresa. E, consequentemente, o PL da empresa fecha negativo em 1 bilhão 435 milhões, até porque devido a essa linha aqui, ó, prejuízos acumulados. Então, ela vem de prejuízos de exercícios anteriores de 1 bilhão 572 milhões de reais. Indo já para o ano de 2019, a dívida aumenta um pouco mais, vai para 2 bilhões 543 milhões de reais. E o PL negativo aumenta, vai para 1 bilhão 563 e os prejuízos acumulados se acumulam mais ainda, 1 bilhão 698 milhões. Também mesmo raciocínio. Se pegar tudo que a empresa tem, aqui 62 milhões de capital de giro, não chega nem perto da dívida que ela tem que pagar no curto prazo. Já para 2020, a dívida sobe mais um pouco, 2 bilhões 680. O PL negativo sobe mais ainda, 1 bilhão 678. E os prejuízos acumulados agora já pulam para 1 bilhão 805 milhões de reais. Então ela não consegue matar esses prejuízos acumulados aqui, ou pelo menos diminuir, né? Já para 2021, a dívida aumenta mais ainda, 2 bilhões 819 milhões. Então ela tem 1 bilhão de patrimônio, de ativo, e deve 2 bilhões e 800. Portanto, ela tem o chamado passivo descoberto, que é o PL negativo, de 1 bilhão 757 milhões. E o prejuízo acumulado, 1 bilhão 880. Então o prejuízo acumulado só vem aumentando aqui a cada exercício. Fechando agora em março a dívida vai para 2 bilhões e 875 milhões, contra um ativo total de 1 bilhão e 78. Portanto, o passivo descoberto, quanto deveria colocar os sócios acionistas, enfim, deveriam colocar na empresa só para zerar a empresa, 1 bilhão e 796 milhões. E os prejuízos acumulados aqui agora já pulam para 1 bilhão e 917 milhões. Então, mostrei para vocês há pouco aqui a situação financeira. Se juntar tudo que ela tem de curto prazo, 98 milhões, não chega nem perto do 2 bilhões e meio que ela tem que pagar também no curto prazo. E, consequentemente, então, a situação da empresa é extremamente para lá de complicada, né? Então, com um endividamento bem superior a tudo aquilo que ela tem. Já os resultados gerados pela Teca, começando lá desde 2018, vinha com faturamento de 149 milhões de reais, porém um prejuízo de 125 milhões. Então vendeu 149 e perdeu 125 milhões. Em 2019 vendeu 148 milhões e perdeu 129 milhões. Né? Já para 2020 vendeu 132 milhões e perdeu 115 milhões. Então veja que os prejuízos eles vão sendo uma rotina na empresa, no sistema da empresa aqui, e aí por isso que esse prejuízo acumulado aqui ele não reduz. Por quê? Porque ele só vai aumentando, né? Já para 2021, 228 milhões de faturamento. Agora sim, agora o faturamento já sobe e o prejuízo ele cai para 80 milhões de reais. E agora, nos 3 primeiros meses do ano, acumula aqui 66 milhões de faturamento, e esses 66 milhões nos projeta aí um faturamento de pelo menos uns 260, 270 milhões para 2022, e o prejuízo em 3 meses, 37 milhões 964. A única notícia aqui interessante que tem, olhando todo esse filme de terror que nós estamos vendo aqui, é justamente aqui, ó. Quando a gente pega essa linha aqui de resultado operacional, esse resultado operacional, ele também é chamado de EBIT, né? Então não é o EBITDA, porque você teria que excluir daqui ainda a depreciação e a amortização, mas só a geração de caixa da empresa. E por que eu digo geração de caixa? Porque a empresa ela vende 149 milhões e para vender 149 milhões custa 126 milhões aquilo que ela produz, sobra 22 milhões. Então, entre a produção e a venda, ela tem um lucro de 22 milhões. A despesa de funcionamento da empresa dá 41 milhões, então ela perdia 18 milhões 557 mil. Então, aqui em 2018, esse resultado operacional era negativo. Em 2019, negativo. Em 2020, já diminuiu para 2 milhões, ainda negativo.
A partir de 2020, né, 2021, aí o resultado já passou a ser positivo. O mesmo ocorrendo aqui agora em março, apesar de ser um volume baixo, mas ainda já deu um resultado positivo. Isso quer dizer o quê? Que a operação da empresa ela passou a ser positiva, ela passou a ser rentável. A empresa só não fecha com lucro porque tem uma carga aqui de despesas financeiras extremamente elevada, mas que a atividade da empresa começa a dar lucro, sim. Então, entre 2018, 2019 e 2020, ela não gerava resultado na atividade. E além de não gerar o resultado na atividade, ainda tinha mais os juros que ela tinha que pagar para banco, as despesas financeiras, que faziam com que o prejuízo fosse bem maior. Agora, pelo menos, a empresa já começa a apresentar um resultado positivo na operação, né? Bom, mas então, visto toda essa situação da Teca, que como observamos aí, é uma situação extremamente delicada, mas vamos ver como é que vem se comportando o valor das ações da Teca ao longo dos últimos 5 anos. Então, começando lá a partir do ano de 2017, quando as ações da empresa ali, elas estavam na faixa de R$ 8,29. Ainda em 2017, as ações elas dão um salto e elas chegam lá a um patamar lá já perto de 18, 19 reais aproximadamente. Dá esse pico e daí já despenca de volta, já volta a trafegar ali na faixa de 6, 7 reais. Aí ela dá mais um pico lá, isso já em 2018, em março de 2018, vai para 15 reais. E aí já volta também para a faixa dos 6, 7 reais. E ela tenta ali ameaçar alguns picos, ali algumas reações, e não consegue, fica trafegando na faixa de 7 reais. Aí chega em 2020, ali na época da pandemia, quando ela atingiu o seu menor valor com 5 reais. Aí começa ali 2020, ela dá mais um pico ali, e nesse pico ali ela chega praticamente na faixa de 22, 23 reais aproximadamente, isso lá em junho de 2020. Ela aí cai de novo. Aí quando começa 2021, dá mais um pico, chega lá na faixa de 23 reais, cai de novo. Tem mais um pico lá para 20, 21 reais e despenca de novo. Então é uma empresa assim que ela tem uma oscilação bastante expressiva nas suas cotações. Agora, o que se explica tudo isso aqui? Realmente são fatos totalmente inexplicáveis. Por quê? Uma empresa que vem com uma sequência de prejuízos, né? Então não há uma razão específica que faça com que as ações disparem, né? Acreditando que a empresa vai melhorar. Só que daí na sequência ela já despenca novamente. Então dá para se ter uma ideia que é uma ação extremamente especulativa, devido justamente a essa falta de regularidade no comportamento das suas ações. Então está aqui os momentos que as ações da Teca estiveram mais altos, os momentos que estiveram mais baixos e como que vem se comportando o valor das ações da empresa. Não trago aqui os demais indicadores justamente porque se eu trouxer aqui valor patrimonial da ação, não existe, né, já que é um PL negativo, então é uma ação que ela tem todos os seus indicadores totalmente negativos. Tá então, como diz Wanderson Santana, mais uma empresa analisada, Tecelagem Kinrich, a Teca SA, que daí a gente viu os números da empresa. A empresa vem aí nessa luta, vem nessa dificuldade para tentar se recuperar, né? Mas tá bastante difícil. O importante, como a gente mencionou ali, que pelo menos agora, nesse 2021 e agora em 2022, pelo menos a operação já começa a dar um sinal positivo. E a gente fica aqui sempre na torcida para que ela possa se recuperar, assim como a gente torce para todas as empresas brasileiras. Por quê? Porque são geradoras de desenvolvimento, são geradoras de renda, são geradoras de emprego, que é o que a gente mais precisa aqui no Brasil. E, naturalmente, para quem investe em ações, comprou ações da Teca ou compra ações de outras empresas, está investindo no setor produtivo. E aí, consequentemente, se o setor produtivo ele começa a se recuperar, todos ganham, inclusive os nossos investidores aqui, por isso que a gente fica aqui na torcida da recuperação e que as empresas vão bem, que mais do que nunca o Brasil precisa encontrar o seu caminho de desenvolvimento, de geração de oportunidade, de geração de renda e de geração de emprego, razão pela qual a gente sempre aqui fica na torcida
pelas nossas empresas. E, naturalmente, fico aqui na torcida por vocês, para que vocês possam construir seu patrimônio gradativamente, com menor risco e com maior possibilidade de ganhos, e aí, consequentemente, construir seu patrimônio e lá na frente que você possa ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos vocês merecem. Dito isso, bons investimentos para vocês.